pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para nós trabalharmos literatura. E como vocês já sabem, aproveitar os textos para nós fazermos o quê? Viajar sem nós sairmos do lugar. Conhecer novos autores, novas histórias, novos lugares e, por que não, viver essas histórias. Sim, a gente é capaz de viver essas histórias. E antes de nós iniciarmos a nossa história de hoje, eu tenho uma pergunta para vocês, para a gente já ir esquentando a nossa mente com relação à história. Olha só, trouxe para vocês algumas bandeiras. São algumas bandeiras dos países, são bandeiras de países, ok? Será que você conhece essas bandeiras que eu vou apresentar para você? Olha só, essa bandeira, você já viu essa bandeira em algum lugar? Consegue mais ou menos pensar de qual país pode ser essa bandeira? Preste bem atenção nas cores. Veja que a gente trabalha bastante, ainda mais que nós temos aí a Copa, as Olimpíadas. Então a gente vê muitas bandeiras. Será que você sabe de qual país é esse? Será que você chutou ou sabia que se trata da Angola? Olha só que bacana a bandeira da Angola, nossa primeira bandeira. Agora, uma outra bandeira para vocês. Olha só. E essa? Será que você conhece essa bandeira? Essa bandeira te remete a alguma coisa? Será que você já viu essa bandeira em algum lugar? Olha que bacana, essa bandeira é de Portugal. Bacana, né? Bonita a bandeira de Portugal. E essa outra que eu vou apresentar para vocês? De onde será esta bandeira? Você já viu essa bandeira? Essa bandeira vermelha, preta, amarela. Nós temos ali uma estrela. De qual lugar será que pode ser essa bandeira? Olha lá, nós temos a bandeira do Timor-Leste. Então agora a gente vai pensando, será que você já fez alguma conexão com essas bandeiras? Por que será que eu estou mostrando essas bandeiras para vocês? Será que você já percebeu alguma coisa? Mas nós temos mais uma, olha só. E essa? Bonita essa bandeira, né? Cores bem bonitas. E essa bandeira é do Cabo Verde. Já tinha visto a bandeira do Cabo Verde? Se não, aprecie essa belíssima bandeira do Cabo Verde. E a próxima? Nós temos mais. A próxima bandeira. Será que você conhece? Um pouco mais colorida, mas muito parecida com outras cores que nós já vimos nas outras bandeiras mostradas. Será que você sabe de qual lugar é essa bandeira? Olha só, a bandeira de Moçambique. E agora eu tenho uma pergunta para vocês, para a gente pensar um pouquinho. Por que será que eu trouxe essas bandeiras? Então, olha só, o que esses países foram mostrados, as bandeiras, o que esses países têm em comum com o Brasil? Será que, durante o momento que eu estava mostrando as bandeiras para vocês, será que vocês pensaram em alguma coisa relacionada com o Brasil? Eu vou dar um tempinho para você pensar, ou mesmo pesquisar, e eu já volto. Então, conseguiram pensar aí em alguma semelhança com o Brasil? Por que será que eu trouxe essas bandeiras? O que tem a ver com o nosso Brasil? Será que você conseguiu encontrar algo de comum nesses países? Será que você sabia já o que tinha de comum com o nosso Brasil? Mas olha só, trouxe para vocês que, ao todo, são 9 países que possuem a língua portuguesa como idioma oficial, além do Brasil e dos já apresentados. Então, quais que nós já vimos? Angola, Portugal, Timor-Leste, Cabo Verde e Moçambique. Quais poderiam ser os outros 3 países? Quais será que poderiam ser os outros 3 países? Por isso, eu trago para vocês mais uma bandeira. E agora? Será que você, assim, pensando que são países que falam a língua portuguesa, será que você sabe que país é esse?
Olha só, nós temos Guiné-Bissau. Bacana, né? Guiné-Bissau também tem a língua portuguesa como língua oficial. Depois nós temos mais um. Olha só. E esse? Veja que são as bandeiras bem parecidas, as cores. Percebam? As cores como são parecidas. Até mesmo o formato ali, nós temos a estrela nos dois. Qual será que é? São Tomé e Príncipe. Também fala a língua portuguesa. E por último, mas não menos importante, nós temos quem? Essa bandeira um pouco mais colorida, mas nós temos ali, vejam só como ela tem o desenho parecido com o de São Tomé e Príncipe, né? Mudando ali as cores e o brasão. Qual será que é o país? Olha só, nós temos Guiné Equatorial. Então nós temos Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e também São Tomé e Príncipe, que falam a língua portuguesa, fora aqueles que já foram mostrados para vocês. Lembrando que são 9 países que falam a língua portuguesa, que tem a língua portuguesa como idioma oficial. Bacana, né? E já que nós estamos falando desses lugares, o que vocês acham da gente exercitar um pouquinho mais a nossa mente falando de lugares? Só que desta vez nós vamos falar do quê? Nós vamos falar de continentes. Olha só, trouxe uma pergunta para vocês. A qual continente pertence cada país? Olha só, em cima nós temos 4 continentes, coloquei só os 4 que estarão envolvidos, e aqui nós temos os países que foram trazidos para vocês. Será que você consegue relacionar a coluna aqui dos continentes, enumerando aqui nos países? Será que você consegue fazer isso? Vou dar um tempinho para você e é claro que eu já volto para a gente continuar. Então, será que você conseguiu relacionar aí todos os países? Será que você já sabia dessas informações? Mas se você não sabia, vamos conferir onde estão esses países, em quais continentes esses países estão. Então vamos lá. Angola. Onde será que está Angola? Em qual continente Angola está localizada? Olha só, Angola está na África. Muito bem. Então, primeiro, Angola na África. E o Brasil? O Brasil é fácil, né? O Brasil nós sabemos que está onde? Na América. Depois nós temos Cabo Verde. Será que pelo nome você faz alguma relação? Será que você consegue lembrar de qual continente faz parte? Faz parte de onde? Da África também. Então nós temos lá Angola e Cabo Verde fazendo parte do continente africano. Até agora, o Brasil, que é o diferente ali do continente, né? Aqui da América. E agora Guiné-Bissau. De onde será que é o Guiné-Bissau? Olha só, também continente africano. E pelo nome, o de baixo nós temos o quê? Guiné Equatorial. Será que a gente já imagina que vai fazer parte do mesmo continente? Sim, Guiné Equatorial e Guiné-Bissau fazem parte de qual continente? Continente africano. O próximo é Moçambique, que também faz parte do continente africano. E Portugal? Será que Portugal também faz parte do continente africano? Sei não, hein, professor? Olha só, Portugal faz parte de onde? Faz parte da Europa. Ficamos então com mais 2. São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. E nós ainda não utilizamos um dos continentes. Quais desses países agora? São Tomé e Príncipe ou Timor-Leste, que vai fazer parte da Ásia? Primeiro vamos ver o quê? São Tomé e Príncipe. Olha lá, faz parte também do continente
africano. Nos restando, então, quem? Timor-Leste, fazendo parte do continente da Ásia. Legal, né? Gostou da gente ter essas outras informações a respeito, claro, desses países que também falam a língua portuguesa. E agora a gente vai conversar sobre alguma coisa. Você já leu algum texto de autores africanos? Será que em algum momento aí da sua vida literária, será que em algum momento você se deparou com algum autor ou autora, né, africano? Será que passou isso? Será que você teve essa informação que se tratava de um autor ou uma autora africana? E o que podemos esperar de textos literários africanos? Olha só, nós vamos hoje fazer a leitura de um texto literário africano. Mas o que a gente pode esperar desse texto? O que passa na mente de vocês que esse texto literário africano pode ter? Vou dar um tempinho para vocês e eu já volto. Então, como vocês me conhecem, sabem que eu sou curioso e eu fico curioso para saber o que vocês esperam de um texto literário africano. O que será? Será que vai falar somente do continente africano? Será que vai trazer outras coisas? Será que vai trazer muita coisa da cultura? Será que vai trazer muita coisa, talvez, ali do folclore? O que será que vai trazer esses textos africanos? Fico curioso para saber o que vocês esperam de um texto deste. E hoje nós vamos conhecer o nosso autor. Quem será esse nosso autor africano que o professor está falando que nós vamos ler o texto africano? Nós vamos ler um texto do Mia Couto. Já ouviram falar esse nome? Mia Couto? Ele nasceu em 1955. O Mia Couto é um nome bem conhecido no Brasil, né? Ele escreve os textos em português. Claro que ele escreve esse texto no português lá de onde ele mora. É diferente do nosso português brasileiro aqui. Então vocês vão ver talvez algumas palavras desconhecidas, e em alguns casos até a acentuação diferente do que nós temos, certo? Então o nosso texto é do Mia Couto e vamos conhecer um pouquinho desse autor e saber por que ele é tão conhecido aqui no Brasil. Olha lá. Antônio Emílio Leite Couto, esse é o nome completo dele, mais conhecido por Mia Couto. Nasceu em 5 de julho de 1955, na cidade da Beira, em Moçambique. É filho de uma família de imigrantes portugueses. Então, esse nosso autor nasceu em um daqueles países que eu trouxe para vocês, que é mostrando a bandeira, que é Moçambique. Ok? Continuando, o pai, Fernando Couto, natural de Rio Tinto, foi jornalista e poeta, pertencendo a círculos intelectuais. Chegou a escrever 2 livros que demonstraram preocupação social em relação à situação de conflito existente em Moçambique. Mia Couto publicou seus primeiros poemas no jornal Notícias da Beira, com 14 anos. Iniciava, assim, o seu percurso literário dentro de uma área específica da literatura, a poesia, mas posteriormente viria a escrever as suas obras em prosa. Então, nesse momento, eu chamo a atenção de vocês para quê? Para nós falarmos a respeito da idade dele. Olha só, aos 14 anos, ele fez o quê? Ele já publicou o seu primeiro poema em um jornal. Ele iniciou a sua carreira fazendo poemas e depois ele foi para prosa. Então, ele escreve tanto poemas como prosa. E lá, desde os 14
anos ele já trazia consigo esse talento para a escrita. E continuando, em 1972, deixou a Beira e foi para Lourenço Marques para estudar medicina. A partir de 1974, enveredou pelo jornalismo. Em 1985, abandonou a carreira jornalística. Mia Couto é um escritor da terra. Escreve e descreve as próprias raízes do mundo, explorando a sua própria natureza humana na sua relação umbilical com a terra. A sua linguagem, extremamente rica e muito fértil em neologismos, confere-lhe um atributo de singular percepção e interpretação da beleza interna das coisas. Olha que bacana. A gente vai perceber durante a leitura do texto do Mia Couto como ele traz, sim, uma linguagem, até uma linguagem poética em seus textos, certo? Mas nesse trecho aqui apareceu uma coisa que eu tenho uma pergunta para vocês a respeito disso. A sua linguagem, olha só, é o que apareceu lá. A sua linguagem extremamente rica e muito fértil em neologismos. O que você entende pelo termo neologismo? Será que você consegue entender ali o que esse neologismo quer dizer? Vou dar um tempinho para você pensar ou mesmo pesquisar e eu já volto. Então, conseguiu aí pesquisar o que é neologismo ou você já sabia o que é neologismo? Trouxe para vocês a definição do dicionário online. Olha só, o dicionário online de língua portuguesa diz o quê? Neologismo. Significado de neologismo. É um substantivo masculino. Utilização de novas palavras compostas a partir de outras que já existem, no mesmo idioma ou não. Ação de atribuir novos significados ou sentidos a palavras que já existem na língua. A palavra ou expressão formada a partir dos processos acima citados. Então, o que é o neologismo? São palavras novas que vão surgir e o nosso escritor ele faz bastante uso desses neologismos no texto deles, ok? E você já parou para pensar? Você já inventou uma palavra? Ou você já pensou por que aquela palavra tem aquele nome, por que aquela coisa chama daquele jeito e não poderia chamar outro? Então é interessante a gente pensar sobre esse neologismo, porque o nosso autor faz justamente isso. Ele cria as palavras para descrever uma coisa. Olha só, cada palavra inventada como que adivinha a secreta natureza daquilo a que se refere. Entende-se como se nenhuma outra pudesse ter sido utilizada em seu lugar. As imagens de Mia Couto evocam a intuição de mundos fantásticos e, em certa medida, um pouco surrealistas, subjacentes ao mundo em que se vive, que envolve de uma ambiência terna e pacífica de sonhos, o mundo vivo das histórias. Atualmente, é o autor moçambicano mais traduzido e divulgado no exterior e um dos autores estrangeiros mais vendidos em Portugal. As suas obras são traduzidas e publicadas em 24 países. Várias das suas obras têm sido adaptadas ao teatro e cinema. Então, por que nós aqui brasileiros a gente acaba conhecendo bastante a literatura deste Mia Couto? Porque ele é o autor moçambicano mais traduzido. E não só ali para outras línguas, mas também ele perpassa aí por todos esses países que falam a língua portuguesa. Então, por isso que nós conhecemos esse autor, ele é bem famoso aqui
no Brasil também. E eu trouxe para vocês algumas das obras dele, somente algumas, para vocês conhecerem. Trouxe 3 obras, olha só. Nós temos aqui um livro de poemas, chamado Poemas Escolhidos. Depois nós temos 2 livros de contos, um chamado O Fio das Miçangas, e depois nós temos Histórias Abençonhadas. Olha só que nome bacana, Abençonhadas, né? Não é abençoadas e não é somente sonhadas, é o quê? Abençonhadas. Interessante, né? Já pensando aí nesse neologismo, ok? Agora, nós vamos ver de onde foi tirado o nosso texto de hoje. O nosso texto de hoje foi tirado deste livro também de contos, chamado Vozes Anoitecidas. Vozes Anoitecidas. É o primeiro livro de contos de Mia Couto. Foi publicado pela primeira vez em 1986. A obra possui 12 pequenos contos. Então, a gente já sabe que nós vamos fazer a leitura de um conto, certo? Um conto que saiu aí desta obra Vozes Anoitecidas. Vocês viram que está ali marcado bastante esse Vozes Anoitecidas, porque eu vou convidar vocês para nós refletirmos a respeito de alguma coisa. Olha só. Quais sentimentos são despertados a partir do título Vozes Anoitecidas? Como que nós podemos entender esse Vozes Anoitecidas? Que sentimento que você tem ao ouvir esse nome Vozes Anoitecidas? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiram refletir a respeito desse nome, Vozes Anoitecidas, né? Porque como essas vozes poderiam ser anoitecidas? Será que elas eram vozes dormidas? Que, né? Aquelas pessoas que acabam não tendo voz para alguma coisa, será que eram vozes esquecidas? Muito bem. Depois, então, pensem a esse respeito sobre Vozes Anoitecidas e reflitam a respeito deste nome, Vozes Anoitecidas, porque o Vozes Anoitecidas nos traz muitos sentimentos. A gente consegue pensar em muita coisa sobre Vozes Anoitecidas. E como você me conhece, sabe que eu estou curioso para saber o que você pensa a esse respeito. O conto que nós vamos ler, então, saiu desta obra Vozes Anoitecidas e chama A Fogueira. O que será que esse conto chamado A Fogueira vai nos trazer? Você já ficou em volta de uma fogueira? Você já viu alguma coisa relacionada à fogueira? Então, o que será que esse conto pode nos trazer? Convido vocês, então, para acompanhar a leitura deste conto, A Fogueira, do nosso autor moçambicano Mia Couto. Olha só, a velha estava sentada na esteira, parada na espera do homem sair do mato. As pernas sofriam o cansaço de 2 vezes, dos caminhos idosos e dos tempos caminhados. A fortuna dela estava espalhada pelo chão, tigelas, cestas, pilão. Em volta era o nada. Mesmo o vento estava sozinho. O velho foi chegando, vagaroso, como era seu costume. Pastoreava suas tristezas desde que os filhos mais novos foram na estrada sem regresso. Meu marido está a diminuir, pensou ela. É uma sombra. Sombra sim, mas só da alma, porque o corpo quase que não tinha. O velho chegou mais perto e arrumou a sua magreza na esteira vizinha. Levantou o rosto e, sem olhar a mulher, disse: Estou a pensar. É o que, marido? Se tu morres, como é que eu sozinho, doente e sem as forças, como é que eu vou lhe enterrar?
passou os dedos magros pela palha do assento e continuou. Somos pobres, só temos nadas. Nem ninguém não temos. É melhor começar já a abrir a tua cova, mulher. A mulher, comovida, sorriu. Como és bom, marido. Tive sorte no homem da minha vida. Nesse momento eu chamo a atenção de vocês para a gente pensar a respeito disso que nós acabamos de fazer a leitura, quando ele diz, somos pobres. Olha só temos nadas, não é nada, né? Não é não temos nada, é só temos nadas. E nem ninguém não temos. Olha como o nosso autor, ele faz uso ali de várias negações, o nem, o ninguém e o não, ali para enfatizar o fato de não ter realmente nada, né? De mostrar ali a pobreza desse casal de idosos. Mas, falado isso, vamos continuar a nossa história. O velho ficou calado, pensativo. Só mais tarde a sua boca teve ocasião. Vou ver se encontro uma pá. Onde podes levar uma pá? Vou ver na cantina. Vais daqui até na cantina? É uma distância. Hei de vir da parte da noite. Todo o silêncio ficou calado para ela escutar o regresso do marido. Farrapos de poeira demoravam o último sol, quando ele voltou. Então, marido, foi muito caríssima, e levantou a pá para melhor a acusar. Amanhã de manhã começo o serviço de covar. E deitaram-se afastados. Ela, com suavidade, interrompeu-lhe o adormecer. E agora a gente vai já pensar nessa nossa história. A gente vai tentar nos antecipar. Olha só o que eu trago para vocês para a gente pensar. O que a mulher poderia falar para o marido? Né? Nesse último trecho que a gente leu, né? Ela ali atrapalhou o adormecer do marido, então acordou o marido para dizer alguma coisa. O que será que a mulher poderia dizer para o marido? Vou dar um tempinho para você usar a sua criatividade e eu já volto. Então, o que será que essa mulher vai falar para o marido? Porque o marido está preocupado com o fato de ela morrer, né? Como que ele vai fazer se ela morrer? Fico curioso para saber o que você coloca aí das suas ideias ou o que você falaria para esse marido. Mas vamos ver, olha só. Mas marido, diz lá, eu nem estou doente. Deve ser que estás. És muito velha. Pode ser, concordou ela. E adormeceram. Ao outro dia, de manhã, ele olhava intensamente. Estou a medir o seu tamanho. Afinal, você é maior que eu pensava. Nada, sou pequena. Ela foi à lenha e arrancou alguns touros. A lenha está para acabar, marido. Vou no mato levar mais. Vai, mulher, eu vou ficar covar seu cemitério. Ela já se afastava quando um gesto a prendeu a capulana e assim como estava, de costas para ele, disse: Olha, velho, estou a pedir uma coisa. Queres o quê? E agora a gente para novamente para a gente se antecipar. O quê? Qual poderia ser o pedido da mulher? O que será que a mulher pediria a ele? O que será que você pediria ao nosso velho que está ali fazendo a cova, né? Covar, ele ainda diz. Vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto.
Então, colocaram aí no papel ou pensaram a respeito do que poderia ser esse pedido? Vamos ver então o que a mulher pede. Olha só. Cova pouco fundo, quero ficar em cima, perto do chão, tocar a vida quase um bocadinho. Está certo, não lhe vou pisar com muita terra. Durante 2 semanas, o velho dedicou-se ao buraco. Quanto mais perto do fim, mais se demorava. Foi de repente. Vieram as chuvas. A campa ficou cheia de água. Parecia um charco sem respeito. O velho amaldiçoou as nuvens e os céus que as trouxeram. Não fala asneiras, vai ser dado o castigo, aconselhou ela. Choveram mais dias e as paredes da cova ruíram. O velho atravessou o seu chão e olhou o estrago. Ali mesmo, decidiu continuar. Molhado, sob o rio da chuva, o velho descia e subia, levantando cada vez mais gemidos e menos terra. Sai da chuva, marido! Você não aguenta assim! Não barulha, mulher! Ordenou o velho. De quando em quando parava para olhar o cinzento do céu. Queria saber quem teria mais serviço, se ele, se a chuva. No dia seguinte, o velho foi acordado pelos seus próprios ossos que o puxavam para dentro do corpo dorido. Não, mulher, foi que dormi perto da fogueira. Qual fogueira? Então, agora, que fogueira? O velho está ali dorido, né? Ele está sentindo dor. E que fogueira é essa que ele traz, né? Já dizendo ali. Ele respondeu um gemido. A velha assustou-se. Qual o fogo que o homem vira, se nenhum não havia acendido? Eles não acenderam uma fogueira. E agora como que ele diz, olha só, como que ele diz que foi por conta da fogueira que ele ficou ali dorido? O que será que poderia ter acontecido? E é claro que nós vamos parar para pensar um pouquinho. Olha só, então, qual o fogo que o homem vira? Porque ele viu uma fogueira, né? Já que ele disse que foi a fogueira que fez com que ele ficasse doente. Qual fogo será que ele viu? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto. Então, que fogueira seria essa, né? Que fogo é esse que esse homem vê? E engraçado que ele não coloca, né, o fato de ele estar ali dolorido ou dorido, como ele mesmo diz, né? Dorido por conta da chuva que ele andou tomando. Será que essa fogueira tem alguma coisa a ver com a febre? Será que ele sonhou com uma fogueira? Né? Porque a gente sabe que a febre faz ali com que a pessoa fique um pouco mais quente. Será que foi por isso que ele acabou achando que era um fogo? Será que ele se sentiu quente durante a noite e sonhou com o fogo de uma fogueira? Será que é isso que está acontecendo? Mas vamos continuar a nossa história para ver se a gente descobre. Afinal, né, essa fogueira. Olha só. Levantou-se para lhe chegar a tigela com a papa de milho. Quando se virou, já ele estava de pé, procurando a pá. Pegou nela e arrastou-se para fora de casa. De 2 em 2 passos, parava para se apoiar. Marido, não vai assim. Come primeiro. Ele acenou um gesto bêbado. A velha insistiu. Você está a esquerdear, direitar. Descansa lá um bocado. Ele estava já dentro do buraco e preparava-se para retomar a obra. A febre castigava-lhe a teimosia.
as tonturas dançando com os lados do mundo. De repente, gritou-se num desespero: mulher, ajuda-me! Caiu como um ramo cortado, uma nuvem rasgada. A velha acorreu para o socorrer. Estás muito doente. Puxando-o pelos braços, ela trouxe-o para a esteira. Ele ficou deitado a respirar. A vida dele estava toda ali, repartida nas costelas que subiam e desciam. Neste deserto solitário, a morte é um simples deslizar, um recolher de asas. Não é um rasgão violento como nos lugares onde a vida brilha. Mulher, disse ele com voz desaparecida, não lhe posso deixar assim. Estás a pensar o quê? Não posso deixar aquela campa sem proveito? Tenho que matar-te. E agora eu paro um pouquinho a leitura para a gente ver a conclusão do nosso velho. Não posso deixar a cova vazia. Eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que te matar. Olha só, tenho que matar-te. E agora a gente vai pensar um pouquinho. Nós vamos tentar nos antecipar em nossa história. Por isso eu pergunto, como a mulher poderia reagir à ameaça? Porque concordamos que isso é uma ameaça, certo? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto. Então, como você reagiria a essa ameaça? Vamos ver na história o que é que acontece? Olha só. É verdade, marido. Você teve tanto trabalho para fazer aquele buraco, é uma pena ficar assim. Sim, hei de matar você. Hoje não, falta-me o corpo. Ela ajudou a erguer-se e serviu-lhe uma chávena de chá. Bebe, homem, bebe para ficar bom. Amanhã precisas da força. O velho adormeceu. A mulher sentou-se à porta. Na sombra do seu descanso, viu o sol vazar. Lento rei das luzes. Pensou no dia e riu-se dos contrários. Ela, cujo nascimento faltara nas datas, tinha já o seu fim marcado. Quando a lua começou a acender as árvores do mato, ela inclinou-se e adormeceu. Sonhou dali para muito longe. Vieram os filhos, os mortos e os vivos. A machamba encheu-se de produtos, os olhos a escorregarem no verde. O velho estava no centro, gravatado, contando as histórias, mentira, quase todas. Estavam ali os todos, os filhos e os netos. Estava ali a vida a continuar-se, grávida de promessas. Naquela roda feliz, todos acreditavam na verdade dos velhos. Todos tinham sempre razão. Nenhuma mãe abria sua carne para a morte. Os ruídos da manhã foram-na chamando para fora de si. Ela, negando abandonar aquele sonho, pediu à noite que ficasse para demorar o sonho. Pediu com tanta devoção como pedira à vida que não lhe roubasse os filhos. Procurou na penumbra o braço do marido para acrescentar força naquela tremura que sentia. Quando a sua mão encontrou o corpo do companheiro, viu que ele estava frio. Tão frio que parecia que, desta vez, ele adormecera longe dessa fogueira que ninguém nunca acendera. E assim termina o nosso conto A Fogueira de Mia Couto. Gostou do conto? Gostou de conhecer um conto que não é
brasileiro? O que você achou? Foi assim que você tinha imaginado que poderia acontecer esse conto? E quais foram as suas expectativas a respeito de um texto africano? Lembram que lá no início, eu havia pedido para vocês pensarem a respeito do que vocês esperariam de um texto africano. Foi ao encontro daquilo que vocês pensaram? Né? É um conto, um belíssimo conto, com palavras belíssimas e uma escrita até poética desse nosso autor. E traz ali muitas reflexões, né? Se nós formos a fundo neste conto, nós vamos ver muitas reflexões a respeito ali da morte. Espero realmente que você tenha gostado. Mas nós vamos reler alguns trechos do conto, certo? Olha só. Vou ver se encontro uma pá. Onde podes levar uma pá? Vou ver na cantina. Pelo contexto, o contexto ali do que está acontecendo. Qual o sentido da palavra cantina? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, a palavra cantina para nós tem um significado, né? A gente até lembra bastante da escola ali, né? Do lugar onde faz refeição ou mesmo de algum restaurante. Mas nesse caso, ali no caso do texto, pelo contexto, a gente compreende que se trata o quê? Se trata de uma mercearia, um mercado ou um supermercado, que seja, mas algo assim, nesse sentido onde ele pudesse comprar uma pá. E agora o outro trecho. Durante 2 semanas, o velho dedicou-se ao buraco. Quanto mais perto do fim, mais se demorava. Agora a pergunta para vocês refletirem. Por qual ou quais motivos o velho se demorava? Um tempinho para você e eu já volto. Então, por que será que ele se demorava? Talvez ele queria, né, que aquela cova não terminasse, que ficasse ali cavando para ter a mulher viva. Pode ser que seja isso. Muitos motivos podem ter acontecido. Eu, hoje, fico por aqui. Espero realmente que vocês tenham gostado e, assim, sentido as emoções desse texto A Fogueira, do nosso autor, Mia Couto. Despeço de vocês, mas é claro que eu volto para a nossa próxima aula. Até lá!